Boa noite mais uma vez. Dá boa noite. Boa noite, tudo bem com Boa vocês? noite. Mais uma vez, irmãos, nós queremos aproveitar esse nosso tempo, estarmos juntos num momento de comunhão virtual, mas ainda assim comunhão, adoração ao nosso Deus, a reflexão na palavra do Senhor. O Senhor tem nos dado coisas tão preciosas e nós queremos valorizar tudo aquilo que Deus nos tem dado. Olha os irmãos chegando aí. Cleiton, irmã Antônia já está aí conosco. Cristiano Timóteo. Os irmãos estão chegando. Georgia. Olá, Georgia. Tudo bem? Irmãos, enquanto os irmãos vão entrando aí, Tatiana Isaac. Guilherme. Vai comentando aí. Isso. Enquanto isso, como é que vocês estão? Né? Como é que estão nesse período tão diferente? As coisas estão bem, graças a Deus. Deus tem suprido as necessidades. Nós queremos estar conectados através dessa plataforma online aqui. Estamos usando as lives do Facebook para estarmos mantendo a nossa comunhão ainda aqui nesse período de isolamento. Então também coloca aí, compartilha aí no comentário. Pastor, aqui estamos bem, né? Tem um pedido de oração, coloque aí, pastor, ore por nós nesse sentido, tal dificuldade. Coloca aí, a gente vai olhar e vamos Thiago, acompanhar. Irmão Thiago. Olha aí, Tiago Costa está com a gente, Tiago e Fabi. Boa noite. Maria Aparecida, isso aí, muita gente conosco nessa noite. Irmão Nildo. Irmãos, também nós reparamos lá nas lives que o Enio tem feito, ele tem compartilhado, tem dado oportunidade para os irmãos participarem, escolhendo os louvores, né? Então, se vocês quiserem também fazer isso aqui na nossa live, fique à vontade. Você pode aí nos comentários deixar os louvores que você gostaria de ouvir. Depois que a live terminar, nós vamos voltar a olhar aí os louvores que os irmãos colocaram e aí a gente prepara alguns desses louvores para apresentar na nossa próxima live, que conosco será no domingo, né? Então, nossa próxima live temos uma na sexta-feira e teremos aí uma também no próximo domingo. Então, se você gostaria de ouvir algum louvor, algum hino do cantor cristão, algum cântico espiritual que nós cantamos na nossa igreja ou que você conhece, coloque aí também, deixe nos comentários, nós vamos olhar depois e tentar trazer para os irmãos, tá bom? Que mais? É isso aí. Acho que é isso, né? O Nildo está dizendo que está com um pouco de dores, né, irmão? Opa, olha aí. Está orando pelo irmão. Isso, então pela Valquíria também. É isso aí. As colunas de vocês. Sim, na parte de saúde, né? Nós vamos, na parte final, também fazer o nosso tempo de oração. Aí queremos lembrar do Nildo. Se eu esquecer, vocês me lembram aí, né? Mas nós temos orado, irmão, também por essas questões. Além disso, nós estamos, alguns conforme o Senhor os tem abençoado, participar numa ação social. Então nós queremos fazer aí algumas marmitas e também distribuir aqui na nossa comunidade para aquelas pessoas que são moradores de rua. Então, se você tem desejo de participar, você é membro da nossa igreja, conhece a nossa igreja, então você pode também participar ofertando, doando algum material para esse projeto, tá bom? Então, se você tem interesse nisso, depois entre em contato comigo, ou então procura o Eduardo Simões também, ele também vai saber te ajudar em relação a isso. Chegamos aí no nosso horário, 20 horas. Então vamos seguir nosso cronograma padrão, vamos começar com o tempo de louvores, depois a gente passa para o nosso tempo de reflexão bíblica na palavra do Senhor, e por fim encerramos com o nosso momento de oração. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus? Quero então convidar as crianças que estão aí, nós vamos começar como temos sempre feito, com um louvor junto com as crianças. Então, crianças, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos começar
com aquele cântico infantil que diz assim: como posso ao mundo mostrar que sou feliz? Chamar aqui nossos assessores aqui, Josué e Caleb. Essa música nós vamos ensinar, eu acho que eu e vamos cantar hoje e outros dias também para nós aprendermos. Isso, como posso Tem um ao gesto, mundo mostrar para fazer o gesto que sou feliz. Como posso ao mundo mostrar que sou feliz? Lendo, aprendendo e fazendo sim o que a Bíblia diz. Como posso ao mundo mostrar que sou feliz? Lendo, aprendendo e fazendo sim o que a Bíblia diz. É isso aí. Dá tchau, Josué. Eu sou Tchau, Caleb. sonâmbulo. Isso. Então, é exatamente assim, né? O mundo vai perceber a nossa felicidade, a nossa alegria em Cristo, quando estamos lendo, aprendendo e fazendo aquilo que Deus nos ensina na Bíblia, a sua palavra. Vamos também ainda avançar com louvor. Agora vamos cantar um hino do cantor cristão. Se você tem aí seu cantor cristão já preparado, então abre lá no número 46. 46 do cantor cristão tem por título Jesus me transformou. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu dar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida toda quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia.
Amém. E essa é a alegria do crente, saber que temos uma vida diferente, que fomos impactados por alguém fora de nós, por alguém maior do que nós, que nos transformou e nos mudou para melhor, à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus em Jesus Cristo, pela transformação que Ele já fez e continua fazendo nas nossas vidas. Nós queremos ainda também cantar mais um louvor, agora aquele cântico Aclame ao Senhor. Sei que os irmãos aí conhecem. Vamos cantar junto conosco? Todo mundo cantando, hein? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares.
Amém. Louvado seja o Senhor que tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele tem promessas incomparáveis para mim, para você, para todos aqueles que confiam e lhe obedecem. Nós vamos cantar a última música dessa noite. Também é um cântico espiritual que nós costumamos cantar lá na nossa igreja. Tem por título O Rei da Glória. Sei que os irmãos conhecem. Vamos juntos cantar? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu. Jesus padeceu, sem Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus virá em breve. O Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. Amém. Nosso Senhor Jesus veio até esse mundo, sofreu, viveu em obediência a Deus, morreu, subiu ao céu, está preparando lugar para aqueles que confiam, um dia voltará para nos buscar. Que maravilhosa promessa, certa e segura, que nós temos em Cristo Jesus. Por isso vale a pena confiar no Senhor. Vamos então passar para o nosso tempo de estudo bíblico, refletir a palavra de Deus, sua Bíblia, da Bíblia aí no seu smartphone, e vamos juntos meditar e refletir
na palavra do Senhor. Obrigado, Mônica. Até mais, irmãos. Mais vamos avançar no nosso aprendizado, a nossa reflexão, para a nossa edificação espiritual na palavra do Senhor. Então nós lançamos lá um aviso no grupo da igreja, acho que alguns irmãos viram lá. Lá já tinha o tema daquilo que nós vamos estudar nessa noite. Então nosso sequenciado da primeira carta de Pedro, e hoje com o tema Lições sobre o sofrimento do cristão. Lições sobre o sofrimento do cristão. Então vamos avançar um pouco mais. Nós estamos fazendo um estudo continuado de toda a primeira carta do apóstolo Pedro. Já cobrimos aí capítulos 1, 2 e 3. Tem só 5 capítulos. Então hoje, permitindo o Senhor, aí nós vamos concluir o 4 e depois partir para o último capítulo desta epístola. Então, se você já tem aí a sua Bíblia aberta, ou se ainda não tem, pode abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Hoje nós vamos abordar o trecho referente aos versos de 12 até 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. Pensando nessa temática de lições sobre o sofrimento do cristão. O que podemos aprender na palavra de Deus sobre o sofrimento do cristão? Deus tem várias para nos ensinar. Então vamos aprender algumas delas? Tem aberta aí sua Bíblia? Acompanhe comigo a leitura, então. Eu vou estar lendo na versão atualizada das Escrituras, mas você pode e deve acompanhar aí na versão que você tiver em mãos. A partir do verso 12, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, a palavra de Deus nos diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. Perdão. Verso: porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador. Irmãos, então, com o apóstolo Pedro nessa primeira carta que ele escreveu, e hoje queremos avançar um pouco mais. Então, dentro das lições, os irmãos vão perceber que ao longo desse trecho que nós lemos, do verso 12 até o verso 19, praticamente quase em cada verso nós temos uma lição diferente para o crente
a respeito do sofrimento. O sofrimento é algo que faz parte da nossa vida e nesses dias ainda mais de quarentena, aí, a gente rodeado pelo perigo de ser infectado com esse coronavírus aí, e todas as circunstâncias em volta que esse distúrbio da chegada desse vírus tem gerado. Pessoas que têm perdido seus empregos, pessoas que têm perdido sua saúde, alguns que têm perdido seus familiares, amigos. Então o sofrimento, mais do que nunca, está fácil de perceber que é uma realidade que também, para nós como crente, nos atinge, nos alcança. E Deus, será que Deus tem algo a dizer sobre isso? Certamente, Deus tem muito a dizer sobre o sofrimento do crente. E é isso que nós queremos ouvir e aprender sobre isso nessa noite. Então perceba junto comigo. Uma primeira lição que nós podemos verificar aqui no verso 12 é a seguinte: o sofrimento do cristão é algo ordinário. O sofrimento do cristão é algo ordinário, ou seja, algo normal na carreira cristã. Não é algo extraordinário. Uma coisa que de repente, nossa, nunca esperava que isso pudesse acontecer. Não, o que Deus nos ensina na sua palavra é que o sofrimento na vida do cristão é algo ordinário, é algo rotineiro, é algo natural, normal. Veja aí comigo mais uma vez a leitura do verso 12. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, irmãos, eu não sei muito bem dizer de onde veio esse falso entendimento, essa má compreensão que hoje é propagada por muitas pessoas que se dizem cristãos, até em várias igrejas, essas igrejas neo-evangélicas, que tem como base fundamental da sua pregação o evangelho da prosperidade. Então vão dizer, você é filho de Deus, você é filho do rei, então nada de mal pode acontecer com você. Se acontecer alguma coisa ruim, se você estiver passando por qualquer tipo de sofrimento, é porque você não é fiel, é porque você está em pecado, é porque uma coisa extraordinária aconteceu na sua vida, porque como filho de Deus você não pode nem passar perto do sofrimento, nem o sofrimento passa perto de você. Irmãos, essa não é uma lição bíblica. Nós não encontramos isso nas páginas das Escrituras, muito pelo contrário. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo passando por sofrimento. Isso ao longo da sua vida aqui na terra, e enfatizado com maior ênfase no período final da sua vida aqui na terra, passando por todo aquele julgamento injusto que ele passou e a sua crucificação. Então, irmãos, o sofrimento é algo natural, é algo normal na vida do crente, não é algo extraordinário. E o que Deus espera é que nós não estranhemos isso. Perceba que no verso 12, quando Pedro vai falar do sofrimento, ele diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E aí ele compara esse sofrimento para a gente entender que ele está falando não de um sofrimentozinho qualquer, mas ele fala um fogo ardente. Então, se você já sofreu uma queimadura, ainda que seja de primeiro grau, então você tem ideia do que ele está falando aqui. Ele está falando de sofrimento físico mesmo, sofrimento na carne, um fogo ardente, como se você estivesse ali com a mão em cima do fogo. Você quer tirar, mas não pode, e aquela agonia, e aquele sofrimento, e aquela dor toma conta de você. Então essa realidade é uma realidade presente e normal na vida do crente. Será que você que é crente, está ouvindo essa live aqui, essa pregação, será que você está passando por sofrimento agora mesmo? Será que você está entendendo que esse sofrimento é algo natural, é algo normal na vida do crente durante esse período que nós estamos vivendo aqui? Ou seja, enquanto nós não fomos transformados completamente, não fomos levados para o encontro com Cristo,
ou depois da nossa morte, ou pelo arrebatamento, vamos sempre ter que lidar com o sofrimento. Será que você entende isso? Será que você percebe que essa é uma lição clara na palavra de Deus? E será que entendendo isso como crente, você se tranquiliza diante de Deus? Ou você é um crente revoltado com Deus? Deus, mas eu tenho sido fiel. Deus, mas eu tenho dado meu dízimo. Deus, mas eu tenho procurado fazer o que é certo. Deus, mas eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia. Por que esse sofrimento na minha vida? Deus, eu estou procurando viver de maneira correta, longe do pecado. Por que sofrimento na minha vida de cristão? Primeira lição que aprendemos aqui em Pedro, nesse versículo. O sofrimento não é algo extraordinário na vida do cristão. É algo ordinário, é algo normal. Precisamos entender isso e não permitir que o diabo se utilize do momento em que estamos sofrendo para nos colocar contra Deus, nos fazer duvidar de Deus, nos fazer nos rebelar contra Deus. Como se Deus fosse obrigado a nos livrar de todo o sofrimento nesse mundo aqui. Deus não é obrigado a nada. Deus é o único ser que é livre para fazer tudo o que Ele quer. Mas eu e você somos submissos a Deus. Eu e você que somos cristãos, confiamos em Cristo, estamos debaixo da sua autoridade e precisamos ouvir o seu ensino, ouvir a sua voz. O sofrimento é algo normal na vida do crente. Entenda isso. Isso vai fazer você reagir de uma maneira melhor e compatível com aquilo que Deus espera de alguém que confia nele, de alguém que é um cristão. Vamos avançar um pouco mais? Saúde! Então, acompanha aí comigo. Ainda que no verso 12 tem uma segunda lição sobre o sofrimento do cristão. Perceba, a segunda lição é a seguinte: o sofrimento do cristão tem o objetivo de prová-lo. O sofrimento do cristão envolve um plano de Deus por trás daquele sofrimento. Não é um acontecimento, uma circunstância por acaso. Eita, o sofrimento me pegou e eu sou cristão. Que coincidência, por acaso agora eu estou sofrendo. Nada disso. O sofrimento tem a mão de Deus por trás, planejando, permitindo que ele chegue até nós, ou até mesmo às vezes causando isso, para que possamos ser provados. Veja aí o verso 12, é quem diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, o sofrimento como uma flecha no arco de Deus que é lançado na nossa direção, esse sofrimento tem um destino. Ele vai atingir o alvo e vai cumprir a sua missão. O destino dessa flecha, o destino desse sofrimento na vida do crente é nos provar. Se você é um crente, Deus permite que o sofrimento chegue na sua vida para te provar. É uma provação. E todos nós, até as crianças que cantaram com a gente aí, a não ser que sejam muito pequenininhas, já tiveram que fazer uma prova algum dia. E a prova tem o objetivo de verificar qual a situação em que nós nos encontramos. É depois da prova, é passando pela prova que nós vamos entender se somos reprovados ou se somos aprovados diante de Deus. E Deus, então, constantemente, de maneira natural, não como algo extraordinário, está provando os seus filhos, está provando os crentes, através do sofrimento. E esse sofrimento que nós passamos como crentes, ele vai revelar. Não vai revelar nada para Deus, porque não tem nada oculto diante de Deus. Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Mas essa provação, através do sofrimento na vida do crente, vai revelar para o próprio crente.
vai revelar para mim, vai revelar para você se eu sou um verdadeiro cristão ou não. Se eu estou entendendo quem é Deus ou não. Se eu estou me submetendo à vontade de Deus ou não. É a reação do crente ao sofrimento que vai mostrar se ele é ou não um crente. Se ele age diante do sofrimento da mesma maneira que Cristo agiu, que Deus espera que o crente age. Nós já falamos sobre isso aqui nos versículos para trás, dentro desse nosso estudo na primeira carta de Pedro. Lembra? Ter o mesmo pensamento de Cristo, encarar o sofrimento da mesma maneira que Cristo encarou. Ou seja, com paciência e confiança no Senhor, entregando isso nas mãos de Deus. Então, quando o sofrimento atinge o crente, ele tem sempre um objetivo. E o objetivo é nos provar. E nós podemos tanto, passando por essa prova do sofrimento, sair do outro lado, aprovados ou reprovados diante do Senhor. Tem uma terceira lição que aparece aqui sobre o sofrimento do cristão. Essa terceira lição aparece no verso 13. Veja o que diz o verso 13 mais uma vez. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, depois de falar para aqueles crentes, depois de Pedro, inspirado aqui por Deus, falar para aqueles crentes, para quem ele estava escrevendo, que estavam fugindo da perseguição, estavam passando por sofrimentos também na hora que ele escreveu essa carta. Então ele diz, não estranhe esse fogo ardente, nem se impressione, não é algo extraordinário. Mas, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Aqui a gente encontra a terceira lição em relação ao sofrimento do crente. E é a seguinte, o sofrimento do cristão evidencia sua união com Cristo. É o sofrimento do crente que dá evidência de que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança está unido com Cristo, está ligado a Cristo. É a maneira do crente reagir ao sofrimento que vai demonstrar, vai evidenciar, vai dar prova disso. Você é crente? Eu espero que seja, né? Que você tenha confiado em Cristo Jesus. Se você é crente, você está ligado com Jesus Cristo. Mas como é que você sabe disso? Como é que você pode verificar isso? A evidência disso vem através da sua reação ao sofrimento. Perceba que ele diz no verso 13 que devemos nos alegrar na medida em que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Coparticipante significa que participamos junto. Então, Cristo sofreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, pagando preço para a nossa salvação. É verdade. Sofreu em submissão e obediência ao Pai Celestial. Pai dele e também Pai nosso, como Jesus Cristo mesmo mencionou na sua oração. Pai nosso que está nos céus. Então, tendo Deus como nosso Pai, tendo Jesus como nosso exemplo, nós somos coparticipantes nos sofrimentos de Cristo. Quando o crente está sofrendo, imitando Jesus Cristo, sofrendo pacientemente e lançando essa questão na mão de Deus, então ele está sofrendo junto com Cristo, ele está se unindo com Cristo, na atitude de sofrer submisso e em obediência a Deus Pai. Essa é a prova de que você está ligado com Cristo. Está ligado com Cristo não só no seu sofrimento. É isso que o verso 13 está dizendo. Ele diz lá, sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, para o crente, deve ser motivo de alegria o passar por sofrimentos.
Porque isso é uma constatação. Passar corretamente pelo sofrimento é a constatação, é a comprovação na vida do ligado com Cristo. Ligado com Cristo nesse mundo, disposto a sofrer debaixo da autoridade de Deus, para a glória do Senhor, em obediência ao Senhor, ligado com Cristo, quando Cristo se manifestar em glória, quando Cristo voltar triunfante, como nós cantamos no louvor de hoje, né? Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder. Então, quando Jesus vier com todo o seu poder e em glória, nós que estamos ligados a Ele, nós que suportamos o sofrimento nesse mundo em obediência a Deus, e esse sofrimento, o suportar o sofrimento assim, coisa que para o mundo parece loucura, mas para nós é normal e devemos fazer. Isso mostra, prova que estamos ligados com Jesus aqui nessa vida, em obediência a Deus, mas também ligados com Cristo para o seu retorno glorioso e triunfal. Vamos participar com Ele também na sua glória. Participamos com Ele no sofrimento e participamos com Ele em glória. Que lição preciosa, irmãos. O sofrimento do cristão evidencia a sua união com Cristo e é motivo de alegria para o crente. Motivo de alegria porque estamos ligados a Cristo Jesus. Ficamos mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, enfrentando pacientemente o sofrimento nesse mundo. Tem mais um motivo aí, mais uma lição. Olha aí agora o verso 14. Verso 14 vai dizer assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Irmãos, a próxima lição aqui que Pedro nos dá é a seguinte: o sofrimento do cristão confirma que o Espírito da glória de Deus repousa no crente. Então, o sofrimento seu, que se você é um crente, ele confirma, ele comprova que o Espírito da glória de Deus habita em você, repousa em você. Porque é o Espírito de Deus quem capacita o crente a agir diante do sofrimento diferente do que as pessoas do mundo agem. Deixa eu... Esfriou, mudou o tempo, ó. Começa assim, né? Nariz avisar. Mas o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: o Espírito de Deus é quem nos capacita. Ele dá uma força para o crente que o descrente não tem. E essa força é a força de reagir segundo Deus. Lembra quando Jesus disse: se alguém te atingir na face, né? Quando a gente pensa que Jesus vai dizer, vai lá e quebra ele na pancada. Não. Jesus disse, se alguém te atingir na face direita, dá a face esquerda. Se alguém obrigar você a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Então Jesus estava mostrando que o princípio que agrada a Deus é um princípio de capacitação pelo Espírito Santo. Quem é que vai fazer isso? Quem tem condição de fazer isso? Quem consegue fazer um negócio desse, apanhar aqui e virar ali? Suportar o sofrimento com paciência, sem revidar, sem querer resolver com as suas próprias forças, confiando no Senhor Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, você que é crente, eu também, quando você vê alguém sofrendo, passando por um sofrimento e suportando aquele sofrimento da maneira que agrada a Deus, com paciência no Senhor, saiba que essa força não vem dele, essa força vem do Espírito Santo de Deus. Então aquela é a prova de que ele é um verdadeiro crente. Aquela é a prova de que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da glória e de Deus habita, repousa naquela pessoa. E o Espírito de Deus habita em você que é crente. Então você precisa reagir dessa maneira. Não reagir querendo resolver com as suas próprias mãos,
mas reagir entregando toda a injustiça nas mãos de Deus e suportando o sofrimento com paciência e com confiança no Senhor. Quantas lições! Vamos avançar, tem mais. No verso 15 aprendemos uma outra lição importantíssima para o sofrimento, relativa ao sofrimento do cristão. Veja o que diz o verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O que Pedro está mostrando aqui, o que Deus está nos ensinando aqui, é que o sofrimento do cristão não é resultante da prática do mal. O sofrimento do cristão não é resultante da prática do mal, mas do seu comprometimento com Cristo. Então, o crente sofre, mas ele não sofre, o sofrimento do crente não vem como resultado, como consequência da prática do mal. Porque o crente não está envolvido na prática do mal. O crente está procurando viver uma vida exemplar, como nós já temos aprendido aqui em Pedro. O crente está procurando viver uma vida que glorifica a Deus. Então, fazendo o que é certo, procurando viver, fazendo o que é bom, como nós vimos aqui mesmo em Pedro, o crente se afasta do mal. Mas isso não é garantia de que ele não vai enfrentar sofrimento. Vai enfrentar sim. Mas vai enfrentar um sofrimento que não é resultado da prática do mal. Não é colhendo o que plantou. Você plantou o pecado, plantou o mal, agora vai colher. Não, porque o crente está plantando atos de justiça para a glória de Deus. Então o sofrimento do crente não é resultado da prática do mal. Então é resultado do quê, pastor? É resultado do seu comprometimento com Cristo. Lá no verso 15, aí ele vai dizer, né? Não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, quem se intromete em negócio de outro. Não. Então não é por causa dessas coisas aí que o crente sofre, porque o crente sai fora disso. O crente lança fora esse modelo de vida. Ele busca viver a vida agradável ao Senhor. Tem uma outra lição no próximo verso, a lição do verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. E aí a lição que aprendemos no verso 16 é: o sofrimento do cristão não é motivo de vergonha, mas de glorificar a Deus. O sofrimento do cristão não é motivo de vergonha. Você é crente? Você tem andado de maneira digna? Você tem procurado viver um procedimento exemplar? Viver uma vida santa, como Jesus Cristo viveu? Você tem procurado depender de Deus na sua vida? Mesmo assim você tem sofrido? Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha se o sofrimento te atingir. Quando você está vivendo uma vida de crente, uma vida de sacerdote de Deus, uma vida de povo santo, uma vida de alguém que é exclusivo do Senhor. Não tenha vergonha disso, muito pelo contrário, glorifique a Deus. Irmãos, a vida do crente é uma vida que vai impactar as pessoas que não conhecem a Deus. E vamos ser perseguidos por causa disso. A vida santa do crente ofende o mundo. A vida santa do crente é um ataque contra esse mundo que vive sem Deus. E quando o mundo é atacado pelo nosso procedimento exemplar, pela nossa maneira de viver agradável ao Senhor, eles vão procurar nos injustiçar, vão procurar nos perseguir, vão procurar nos atacar, e nós vamos sim sofrer esses ataques. Vamos passar por influências do mal, como resultado do nosso compromisso com Deus. Mas isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de glória, de glorificar a Deus, dizer louvado seja Deus. As pessoas desse mundo que amam esse mundo e amam o pecado não estão gostando de mim. Não concordo com as coisas que eu falo. Não vem me dar presente nem bater palma para mim.
E glória a Deus por causa disso. Vou sofrer, às vezes sendo maltratado. Vão falar mal de mim. Não vão me incluir no grupinho deles. Vou ficar de fora. Você é aquele que vai ficar de lado. Você é aquele que é chamado de doido. Você é aquele que todo mundo olha estranho. Mas louvado seja Deus por causa disso. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você que é jovem, você que é adolescente, não tenha vergonha de andar com a palavra de Deus na rua. Às vezes a gente vê o jovem adolescente, vai para a igreja levar a Bíblia, leva uma mochila e põe a Bíblia dentro da mochila. Com vergonha de andar com a Bíblia na rua. Não tenha vergonha, porque o que está aqui são as palavras de Deus. É aquilo que Deus quer que a gente viva para a sua honra e para a sua glória. Então não temos do que nos envergonhar. O nosso Deus é o Deus santo e todo-poderoso. O Deus maravilhoso que fez o céu e a terra. Ninguém deve se envergonhar disso. Aqueles que estão vivendo para o diabo e fazendo o que é errado, não tem vergonha de dizer que está vivendo com ele. Então por que você vai ter vergonha de dizer que está vivendo para Deus? Não se envergonhe do seu Deus. Muito pelo contrário, glorifique a Ele, mesmo que você passe por sofrimento. Porque o sofrimento do cristão não é motivo de vergonha nenhuma quando ele está vivendo como cristão. Verso 16 é isso que diz. Mas se sofrer como cristão. Preste atenção aqui que ele está fazendo um contraste com o que foi dito no verso 15, né? Tem gente que sofre, mas sofre colhendo o mal que plantou. Então aí não tem nada do que se gloriar. Mas se sofrer como cristão, se sofrer por estar obedecendo a Deus, por estar falando de Jesus, por estar carregando a Bíblia, por estar entrando na igreja, por estar falando as verdades de Deus, por estar combatendo as mentiras do diabo, então não tenha vergonha, muito pelo contrário. Glorifique a Deus com esse nome de crente, esse nome de cristão, esse nome de salvo, em nome de Cristo Jesus. Tem ainda algumas verdades aqui para a gente concluir. Versos 17 e 18 tem mais uma. Eu vou ler mais uma vez. Acompanha aí comigo. Versos 17 e 18 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então aqui a verdade que nós podemos aprender, a lição sobre o sofrimento do cristão, nesses versos 17 e 18, é a seguinte: o sofrimento do cristão começa com dificuldades, mas termina com salvação. O sofrimento do cristão começa com dificuldades, mas termina com salvação. Crentes e descrentes vão passar por sofrimento, mas o sofrimento vai atingir o crente por um motivo diferente. Vai atingir o crente por um tempo diferente. Vai atingir o crente numa intensidade diferente. Porque o sofrimento do cristão é um sofrimento, como nós vimos, com objetivo. É um sofrimento controlado pelo Senhor Deus. É um sofrimento limitado enquanto nós estamos vivendo nesse mundo. Mas o sofrimento do descrente, o sofrimento daquele que não tem Deus, é um sofrimento ao longo de toda essa vida. Porque ele vive sem Deus, ele rejeita o Senhor, ele vira as costas para Deus e por isso ele não tem paz, ele não tem alegria, ele vive alimentado de migalhas de ilusão nesse mundo. Nada que ele tem é verdadeiro, nada que ele tem é duradouro. E pior, a vida que ele tem nesse mundo é a vida só física. Espiritualmente ele está morto e quando partir desse mundo sem Cristo, e se partir desse mundo sem Cristo, ele vai ter o seu sofrimento intensificado e com a duração de toda a eternidade. É isso que Pedro está explicando aqui. Ele diz, olha, está começando pela família de Deus. Mas imagina aquele que não teme a Deus. Ele também vai enfrentar o sofrimento, só que ele não tem esperança nenhuma. Ele nunca vai ser liberto desse sofrimento. Já o crente sim.
Começa nesse mundo sofrendo, passando por limitações e dificuldades. Vai chorar, vai sofrer, vai derramar lágrimas, vai se entristecer. Mas nunca a história do crente vai terminar em tristeza. Nunca a história do crente vai terminar de uma maneira sofrível. Muito pelo contrário, Deus resgatará todos aqueles que confiam nele, nos livrará do sofrimento de uma vez por todas, para todo sempre. Deus está nos livrando dos sofrimentos, irmãos. Ele está nos livrando constantemente. As circunstâncias mudam, os sofrimentos mudam também. Enquanto estamos nesse mundo, o Senhor permite que eles se aproximem e se distanciem de nós. Mas vai chegar o dia onde Jesus voltará e nos levará para si, ou quando nós partiremos para Ele, e aí não haverá mais nem um pingo de sofrimento, nem uma lágrima no rosto do crente. Por isso vale a pena confiar no Senhor Jesus Cristo. O sofrimento do cristão começa com dificuldades, mas termina com salvação, e a salvação garantida pela fé que temos depositado no Senhor Jesus Cristo. Por fim, verso 19, Pedro conclui esse trecho, conclui esse capítulo 4, dizendo o seguinte: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E a última lição aqui que aprendemos nesse trecho, através de Pedro, é a seguinte: o sofrimento do cristão deve levá-lo a descansar na fidelidade de Deus. O sofrimento do cristão deve levá-lo a descansar na fidelidade de Deus. A descansar na fidelidade de Deus e a prosseguir na prática do bem. Então, o cristão, quando está enfrentando o sofrimento, deve descansar no fato de que o nosso Deus é um Deus fiel. O que significa isso? Significa que o crente nunca passa pelo sofrimento sozinho. O Deus ao qual nós estamos unidos, o Deus que nos salvou, ele permanece conosco, ele é fiel, ele não nos... Por isso nós podemos descansar nesse Deus, porque ele é um Deus fiel, ele lembra-se de nós, ele lembra-se da nossa limitação, ele se lembra de que nós precisamos do socorro e ele mesmo é quem vem nos socorrer. Por isso nós podemos descansar, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a lágrimas. Podemos descansar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Muito embora eu nem sempre seja fiel. Muito embora você, como crente, nem sempre seja fiel. Mas o nosso Deus é sempre fiel. Ele é o fiel Criador, em quem nós podemos, como diz o texto aí, a quem nós podemos encomendar a nossa alma. Deixar a nossa alma descansar nesse Deus fiel. E tocar a nossa vida para frente. O sofrimento na vida do crente não deve estagnar a sua caminhada cristã. O sofrimento na vida do crente não deve fazer o crente parar de louvar a Deus, de adorar a Deus, de orar a Deus, de ler a sua Bíblia, de frequentar a sua igreja, de aprender do Senhor, de buscar o Senhor, de servir, de cuidar dos seus irmãos, de ajudar a sua comunidade, de viver em obediência a Deus, de buscar a santidade, nada disso. O crente, mesmo no sofrimento, deve continuar, como diz o final do verso 19, na prática do bem. Na prática do bem. Ai, pastor, mas eu estou sofrendo. Ai, mas minha mãe morreu, meu pai morreu. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu perdi o emprego. Ah, mas meu filho desviou. Irmãos, o sofrimento do crente é real, é um sofrimento real, mas precisamos encomendar a nossa alma nas mãos do Deus fiel e prosseguir adiante na prática do bem. Ainda há muita coisa para fazermos e precisamos fazê-la enquanto é tempo, com sofrimento ou sem sofrimento, porque somos capacitados pelo Espírito Santo do Senhor
nosso Deus. O sofrimento do crente, lições sobre o sofrimento do cristão. Primeira lição, sofrimento do cristão é algo ordinário, é algo normal, não é nada de outro mundo. Segunda, o sofrimento do cristão tem o objetivo de prová-lo, mostrar se ele é verdadeiro ou não, ajudá-lo a crescer no Senhor. Terceiro, o sofrimento do cristão evidencia sua união com Cristo e é motivo de alegria para o crente. O sofrimento do cristão confirma que o Espírito da glória de Deus repousa nele. Quinta lição, o sofrimento do cristão não é resultante da prática do mal, mas sim do comprometimento do crente com Cristo. Sexta lição, o sofrimento do cristão não é motivo de vergonha, mas sim motivo de glorificar a Deus. O sofrimento do cristão começa com dificuldades, mas termina com salvação gloriosa. E por fim, o sofrimento do cristão deve levá-lo a descansar na fidelidade de Deus e a prosseguir na prática do bem. Lições preciosas que Deus tem para nos ensinar na sua palavra. Que possamos encarar corretamente, encarar como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos e servas de Jesus Cristo, o sofrimento que enfrentamos nesse mundo. Para que quando partirmos desse mundo, possamos ouvir do Senhor Jesus Cristo: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe mais uma vez, através da sua riquíssima palavra, que nos alimenta e nos edifica. Irmãos, nós temos aqui, a minha esposa me passou aqui a lista de algumas pessoas que estão acompanhando a nossa live, né? A Lala Miranda está aí com a gente, a Wellington também, a Carmen Moreira, Edileuza Maria. Então, tem aí várias pessoas aí nos acompanhando, então nós queremos louvar o Senhor por isso. Sei também que tem várias outras pessoas aí. Então, obrigado pela sua presença aqui. Nós queremos ainda destacar algumas necessidades de oração e alguns agradecimentos. Estamos constantemente orando e o Senhor nos tem abençoado. Lu Andrade está aí com a gente. Então, deixa eu fazer menção aqui, destacar alguns que eu tomei nota, tá? Então, nesses últimos dias, nessa semana, a irmã Cida, filha da irmã Minervina, esteve fazendo mais um ano de vida. Parabéns, irmã Cida. Que Deus abençoe aí a sua vida, tá bom? Por mais esse ano que o Senhor tem concedido. Que você viva muitos outros anos aí, firme nos caminhos do Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Também, nós estamos lembrando na área de saúde. Nós estivemos orando aí, continuamos em oração, né, pelo George, aquele amigo do Eduardo. Então ele já está bem recuperado, graças a Deus. Continuamos louvando ao Senhor pelo que ele tem feito na vida dele. Ele compartilhou que está com interesse de conhecer também a nossa igreja quando voltarmos lá ao nosso prédio. Então a igreja lá reunida, ele também vai ter oportunidade de nos conhecer. Ore por isso, que Deus preserve esse desejo no coração dele. Também nós estamos gratos a Deus pela Erenice, a irmã da irmã Amenade, que estava precisando fazer aquela troca de sonda alimentar. Graças a Deus foi resolvido o problema dela. Então estivemos orando e Deus nos atendeu. Também estivemos orando pelo irmão Adilson, que fez o exame na suspeita do Covid-19, né? Então foi confirmado, ele realmente está com essa enfermidade. Mas hoje mesmo eu tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele. Aí ele disse que está bem, não está sentindo nada no sentido de sintomas. Graças a Deus está se sentindo bem. Ele disse que acredita que antes mesmo do previsto ele vai estar aí podendo já refazer o teste e vai mostrar tudo aí negativo. Então, continue em oração nesse sentido, pela recuperação do nosso irmão Adilson, mas ele tem assintomático, né? Então, desde que ele foi confirmado, ele disse que não sentiu mais nada. Então, vamos louvar a Deus, não é por acaso, resultado das nossas orações. Continue orando, precisamos orar pelos nossos irmãos. Também
estamos lembrando do Ariston, né? O irmão Ariston está aí com alguns probleminhas de coluna, uma dor que tem refletido na perna. Vamos continuar orando pela saúde do nosso irmão Ariston. E vamos orar pelo irmão José Alves. Nós temos também feito menção, ele está agora na luta contra um câncer, esperando pelos tratamentos que poderá fazer. Então vamos continuar orando, tanto por ele quanto pela sua família, os seus filhos, e também os demais familiares, a sua esposa, a bebezinha que eles tiveram recentemente, tá bom? Então vamos orar pela ação de Deus na vida do nosso irmão José Alves nessa área da saúde. É uma doença terrível, os irmãos conhecem, já tivemos outros casos de pessoas lutando com isso no histórico da nossa igreja, mas Deus tem feito também a sua vontade através das nossas vidas. Então vamos orar nesse sentido para que Deus continue trabalhando na vida do irmão José Alves conforme o seu querer. Vamos ainda continuar lembrando da Sheila, tá bom? A Sheila está grávida, ela está aí para esses próximos dias esperando a chegada do seu bebê, um menino, Guilherme. Então continue orando pelo final da gestação da Sheila e a chegada desse bebê, ainda nesse mês de maio. Também vamos continuar orando, lembrando na questão de emprego, né, os irmãos autônomos da nossa igreja, aqueles que estão aí, que têm que trabalhar por conta, com toda essa movimentação desse vírus, os irmãos sabem o impacto que tem sido. Então vamos orar para que Deus continue suprindo e providenciando para esses irmãos. Também por aqueles que não são autônomos. Todos estão aí, de certa maneira, correndo risco, né, de serem prejudicados na sua área laboral. Então vamos interceder ao Senhor para que aqueles que têm o seu emprego, que possam ser mantidos e que Deus dê sabedoria para os chefes dessas empresas, os empresários também encontrarem a maneira de agir corretamente dentro dessa situação e conseguirem os recursos, né, para manter os seus funcionários, tá bom? E além disso, vamos continuar orando pelos irmãos idosos, pela situação do nosso país, situação política, que Deus nos abençoe. Temos muitos motivos aí pelos quais orar. Os irmãos também estão deixando aí pedidos de oração, motivos de gratidão no grupo da nossa igreja, aqui também nos comentários da live. Então você pode deixar aí, nós vamos acompanhar e fazer menção nas próximas lives que estivermos aqui ministrando. A nossa próxima live terá uma na sexta-feira, dia 8, e depois também teremos uma no domingo, dia 10. Então acompanhe aí conosco essa live que você assistiu agora, compartilhe com outras pessoas, com seus colegas, amigos, e convide outras pessoas para estarem aprendendo junto da palavra de Deus conosco. Vamos encerrar esse nosso tempo então com oração, lembrando desses pedidos que nós fizemos menção agora. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelas tuas ricas bênçãos em nosso favor. Dentre elas, Senhor, a tua palavra que nos edifica e nos ensina como devemos viver nesse mundo a vida agradável a ti. Obrigado porque o sofrimento, ainda que é uma realidade na vida do crente, é uma realidade para a qual o Senhor nos auxilia, na qual o Senhor está conosco, Deus, e da qual o Senhor nos livrará completamente no futuro. Continua aplicando a tua palavra aos nossos corações. Louvamos o teu nome pela recuperação do Jorge, louvamos o teu nome pela a solução daquela questão de saúde da Erenice, Senhor. Louvamos o teu nome pela preservação da situação de saúde do irmão Adilson. Pedimos, Senhor, pela questão do irmão José Alves, que o Senhor seja com ele. Pedimos pelo desenvolvimento dessa questão também em relação à sua família, que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor dê palavras, Senhor, corretas no momento certo. Lembramos do irmão Ariston também, com seu problema de saúde, do Nildo, Deus, com seu problema de coluna, que ele fez menção, que o Senhor seja com ele, Deus, aliviando as suas dores, enquanto ele ainda não pode fazer a cirurgia que necessita. Demais irmãos também da nossa igreja, nessa área de saúde, que o Senhor esteja com eles, Deus, confortando e suprindo as suas necessidades.
Abençoa, Senhor, cada um daqueles que tem acompanhado essas lives, aprendido da palavra do Senhor. Que o Senhor seja o rei nas nossas vidas, nos nossos lares, Senhor. Que o Senhor guarde os nossos filhos, guarde os nossos pais, Senhor, nossos avós. Livre, Senhor, dessa circunstância que nós temos vivido. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, no nosso governo, para que eles saibam tomar decisões acertadas e assim, Senhor, possamos viver em paz, proclamando as virtudes de Cristo nesse mundo que precisa tanto de Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a gestação da Sheila, esses últimos dias, Senhor, de gestação, a chegada do Guilherme, que seja uma grande bênção, Deus, e possamos em breve estar aqui agradecendo ao Senhor também por isso. Livre os idosos da nossa igreja, Senhor, dessas enfermidades. Auxilie, Senhor, os autônomos, Senhor. Supra as necessidades daqueles que trabalham por conta, Deus. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor traga clientes, que o Senhor nos ajude a manter o sustento da sua casa, Deus. E aqueles que têm o seu trabalho, que o Senhor também preserve, Deus. Aqueles que, porventura, ficaram desempregados ou estão desempregados, que o Senhor, com a tua boa mão, Deus, e a tua infinita sabedoria, supra a necessidade de cada um desses teus servos e servas. Continua nos abençoando, Senhor, continua nos livrando do mal e nos ajudando a crescer cada dia mais e mais no conhecimento, na obediência e na prática de vida segundo Cristo. Assim nós pedimos e desde já agradecemos com fé, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Então amanhã não temos live, mas na sexta-feira teremos. No sábado também não teremos, mas no domingo voltamos aqui avançando com o nosso estudo na primeira carta de Pedro. Desde já, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima live.